A graça e a paz do Senhor Jesus, meus caros jovens, um bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a 11ª lição da EBD dos jovens, a lição que tem o título Uma herança conquistada pela fé. O texto do dia diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. A síntese diz: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos servos, dos seus servos, tá bom? Precisamos entender que quem nos prometeu é aquele que cumpre aquilo que promete. Então, é Deus. Então, nós devemos confiar nele, não importa qual seja a circunstância, qual seja o problema. É nele que nós devemos confiar, depositar a nossa fé e a nossa esperança, tá bom? O texto bíblico que está selecionado está em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Aqui a gente vai ganhar um pouco de tempo, não vou ler, tá bom? Peço que vocês leiam em casa, mas aqui vai contar referente ao que Josué e Caleb fizeram no momento que eles eram espias, há mais de 40 anos atrás, tá? Quando eles entraram na terra junto com os demais espias, mas apenas Josué e Caleb voltaram com boa notícia. Onde os outros enfrentaram dificuldades e problemas e obstáculos, Josué e Caleb voltaram com boas notícias e enxergaram uma terra realmente que manava leite e mel. Por isso, Moisés prometeu a eles que eles iriam herdar onde os pés deles pisaram, porque eles agiram com fé e confiança no Senhor, tá bom? Na introdução, nós vemos aqui que depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte que já tinha sido conquistada, quanto a parte que ainda seria conquistada. Josué já era um homem idoso, tá bom? Já tinha os seus 100 anos, já era um cara bem idoso, mas ainda forte, um cara que ainda tinha vigor, tá bom? Mas ele iria falecer. Então, aqui Deus ordena essa divisão para que não houvesse problemas entre as tribos. Elas precisavam estar unidas para enfrentar o desafio que eles tinham naquele lugar, que era literalmente conquistar mais terra. Eles tinham que expandir esse território para o povo hebreu, junto com as tribos. Ou seja, o povo hebreu era constituído por tribos. Essas tribos tinham que estar unidas. Veja, cada cidade-estado que tinha em Canaã, eles tinham um soberano. Eles não eram unidos entre si. O território era imenso, cada cidade-estado tinha o seu soberano e eles agiam conforme eles queriam, faziam do jeito que eles tinham que fazer. Eles se uniam em alguns momentos, mas não eram em todos, eles eram desunidos, entendeu? A tribo do povo hebreu, essas tribos, elas tinham que ser realmente unidas para manter todo aquele território junto com eles. Então, a união seria imprescindível entre todas essas tribos. A fidelidade a Deus, a cumprir as escrituras. Então, eles precisavam ter essa união. Então, aqui Deus faz uma divisão, ainda com Josué vivo, porque ele era um líder respeitado pelo povo, o povo conhecia Josué, sabia que ele servia a Deus e que era temente ao Senhor e cumpria os seus mandamentos, os seus decretos. Então eles confiavam em Josué, porque sabiam que Josué confiava em Deus. Se essa divisão tivesse sido feita após a morte de Josué, vocês podem ter certeza que poderiam ter enfrentado algum tipo de problema. Um líder que une o povo é difícil de se encontrar. E Josué era esse líder. Ele uniu aquele povo com um propósito. Então as tribos confiavam em Josué. Tinham dificuldades, tinham algum problema ou outro, tinham, mas eles sabiam que Josué era um servo do Senhor e confiavam nele. E aqui foi feita essa divisão. E nós vamos entender agora como que ela foi feita, tá bom? A primeira parte aqui da revista vai falar sobre a partilha
a divisão que ocorreu no sul de Canaã, tá bom? Que foi uma partilha das terras já conquistadas, ou seja, aquilo que já havia sido dominado pelos hebreus foi partilhado inicialmente, tá bom? Depois foi feitas as outras divisões, mas vamos falar sobre essa daqui, tá bom? Josué, ele foi ao arraial de Gilgal, tá bom? E ali ele começou fazendo a divisão desses reinos do sul, tá bom? Os quais ficaram com Judá em primeiro lugar, tá bom? E em seguida ele distribuiu os demais territórios conquistados ao norte de Canaã, aos filhos de Josué, que eram Efraim e Manassés, tá bom? E que tiveram assim uma prioridade em face à primogenitura que foi outorgada a Josué, tá bom? Quando a gente vai ler lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, a gente entende como tudo isso aconteceu, ou seja, a partilha, ela foi feita por meio de um sorteio que Deus ordenou, tá bom? O que era aceito naquela época como um decreto procedente de Deus, ou seja, era algo estabelecido por Deus, então o povo não contestava, porque entendia que ali era a vontade de Deus, ou seja, nos termos das regras daquela dispersação, a sorte se lançava no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição, está em Provérbios capítulo 16, 33, ou seja, a disposição em fazer isso procede de quem? De Deus. Então eles acataram. Então nos últimos dias, porém, Deus nos tem falado por meio de quem? Do seu Filho. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então nós temos que confiar. Confiar, não duvidar. Então quando chegou esse momento de Josué fazer esse sorteio todo, a gente vê aqui que foi a vontade de Deus sendo estabelecida para benefício do povo, tá bom? A ocupação tinha sido concluída? Não, não tinha. Ainda teria muito a que se fazer, mas eles também iriam fazer a divisão do território que não tinha sido conquistado, confiando na promessa, tá bom? Então, o item 2, no primeiro tópico, ele diz a herança de Judá e de Calebe. Judá era uma tribo muito poderosa dentre as tribos do povo hebreu, tá bom? Era uma tribo que teve prioridade em relação à divisão da herança. Essa primazia, ela foi dada à tribo de Judá porque dessa tribo viria o soberano, ou seja, o Messias. Então, eles assim receberam o melhor do território no sul. Não teve assim, se a gente for parar para pensar, se você tem algum filho, no meu caso, imagina se eu beneficio na divisão da herança o Saulo e não a Esther. É uma coisa complicada, vai causar ciúmes, vai causar problema. Mas aqui não teve problema porque eles entenderam que Deus estava cuidando de cada um deles e essa divisão era algo do coração de Deus. Eles não contestaram, eles entenderam isso, não havia privilégios, havia um cuidado de Deus com relação à tribo de Judá por conta do Filho de Deus que viria por meio dela, mas isso não era um privilégio em relação às outras tribos. As outras tribos também tiveram o seu cuidado e o seu favor diante do Senhor, tá bom? Então, dos filhos de Judá, sem sombra de dúvida, também a gente vai falar aqui de um herói nacional, que era quem? Calebe. Veja, Calebe era um dos espias, junto com Josué. Como eu disse, ele foi um dos únicos que voltou com boa notícia para o povo hebreu. Os demais, os outros 10, né, que foram espiar a terra, fazer essa espionagem, eles voltaram colocando o povo com medo. Fez o coração do povo todinho falar, meu Deus, a gente vai morrer, tem gigante naquela terra, o povo tem exército, o povo isso, o povo aquilo.
principalmente os gigantes, ou seja, fez com que todo aquele povo tivesse medo. E só Josué e Caleb que realmente viram o que tinha de bom naquela terra e falaram a verdade. Então, por conta disso, Josué, Caleb, eles tiveram também a sua herança. E olha que interessante, esse herói nacional, Caleb, teve uma herança justamente na cidade de Hebrom. E era um lugar que era guarnecido pelos gigantes. Aí a gente vai pensar, poxa, ele era um herói nacional e deram logo a terra dos gigantes para ele. Deu com um propósito. Ele era um líder junto com Josué. Ele era alguém respeitado, alguém experimentado em batalhas. E por mais que ele já tivesse 85 anos, ele era alguém que temia Deus, alguém que não fugia da batalha e tinha como traçar estratégias para conquistar aquele lugar e assim sair vencedor. E foi o que aconteceu. Ou seja, Caleb, ele deu a sua vida para fazer a vontade do Senhor. Ele viveu para fazer a vontade de Deus. Ele não ficou com medo, ele encarava os desafios, confiava em Deus e por isso, já na sua velhice, não foi esquecido por Deus. Ele foi amparado pelo Senhor, recebendo uma terra muito boa. Por mais que houvessem perigos naquele lugar, ele recebeu uma terra excelente e com isso conquistou um lugar e alcançou assim fama entre o povo hebreu. A gente vê que era alguém realmente reconhecido e respeitado. Tanto que a gente, se chegar e falar em qualquer lugar Josué e Caleb, é difícil uma pessoa que não conheça, independente de ser cristão ou não. Muitos já ouviram essa história, já ouviram falar sobre esses homens. Olha só a fama que eles têm, que até hoje já se ouve esse nome e sabe que tem alguma coisa por trás disso. É muito interessante. E aqui a gente vai entender também a herança de Axa. Quem era Axa? Ela era a filha de Caleb, tá bom? Essa filha de Caleb, ela também passa a receber uma herança aqui, tá bom? E que herança que foi essa? Olha só que interessante. Esse foi um episódio bem marcante, tá? Vou deixar bem claro para vocês aqui em relação à divisão do sul de Canaã. Axa foi dada em casamento para Otiniel. Tá? Ele era filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar como devemos lutar por nossos ideais. Tá? Axa, quando foi dada para a esposa, para esse jovem Otiniel, eles pegaram uma herança em um lugar que era seco, não tinha fonte de água, não tinha nada. Aí eles foram, veja que interessante, e pleitearam um lugar melhor. Eles não fizeram rebelião, eles não fizeram lutas, não ficaram murmurando. Eles foram e pleitearam, ou seja, rogaram, pediram um lugar que realmente tivesse um meio de se sustentar melhor do que o que eles estavam. E eles alcançaram isso. Olha que legal. Esse Otiniel, ele viria a ser o primeiro juiz em Israel após a morte de Josué, tá? Então ele recebeu uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, tinha água que descia do monte e também nas planícies. Ou seja, eles lutaram por algo melhor, sem murmuração. Muitas vezes a gente recebe algo de Deus e, em vez de agradecer, sai murmurando porque não era do jeito que a gente queria. E se fizermos como Axa e Otiniel fizeram, nós podemos alcançar algo ainda melhor, porque eles confiaram em Deus e pleitearam, pediram algo melhor. Às vezes a gente se conforma com qualquer coisa, a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus tem sempre algo melhor preparado para nós, mas você também tem que batalhar, saber pedir, saber realmente
se colocar à disposição do Senhor também, tá? Agora vamos falar um pouquinho da divisão do norte de Canaã, tá bom? Essa divisão do norte de Canaã, ela começa com a herança de José, tá bom? José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Essas 2 tribos, por meio de Efraim e de Manassés, elas tiveram uma herança também entre as outras tribos, tá bom? Porque foi algo que foi conquistado por Josué. Esse direito também de primogenitura junto ao seu pai, tá bom? Então, aqui a gente vai entender como que aconteceu essa herança para essas 2 tribos, que não eram, assim, as mais guerreiras, vamos dizer assim, tá? Essas tribos, elas se tornaram poderosas, adquiriram direito à herança, a tribo de Jacó, juntamente com os tios deles, tá? Eles eram sobrinhos dos filhos de Jacó, tá? Eram filhos de José, portanto sobrinhos dos demais. Então eles tiveram uma divisão da tribo ali no norte. Mas como que foi isso, tá? Eles tiveram uma terra distribuída para eles, uma terra boa, mas como eles não eram assim experimentados na batalha, eram tribos que não tinham coragem para lutar. Essa aqui é a grande verdade. Eles não iam muito para as batalhas, tá? Eles ficaram num lugar que era bom, mas ainda assim eles encontraram algumas dificuldades ali e foram reclamar com Josué. Mas não estavam reclamando de Josué, estavam reclamando era de Deus. Essa aqui é a grande verdade. Aqui a gente já tem um pequeno probleminha, tá bom? Os filhos de Josué, eles foram muito passíveis em relação à conquista da terra, tá bom? Eles pegaram a herança deles, em vez de expulsar as pessoas que ainda estavam naquele território, não, eles foi deixando o povo. Só que esses povos que ficaram ali junto com eles acabaram se tornando um laço, né? Uma pedra de tropeço para eles. Deus queria que expulsasse aquele povo, que exterminasse, e eles deixaram. Aqui começou a ter inúmeros problemas para esses herdeiros da promessa do Senhor. Eis aí um grande problema. Você fazer as coisas que Deus mandou pela metade. Eles eram muito preguiçosos, essa aqui é a grande verdade. E também eram murmuradores ao extremo. Eles ficaram alegando para Josué que a terra era muito pequena, que não tinha nada. Aí Josué vai lá e dá uma esclarecida para eles se situarem um pouquinho. Olha que interessante. Josué então disse: se tão grande é o povo que está ali, sobe ao bosque e corta, tá? Para ti um lugar na terra. E completou: expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Ou seja, eles tinham uma herança, mas eles tinham que batalhar por ela. Eles não queriam, essa aqui é a grande verdade, eles queriam um lugar pronto. Tá cheio de gente aí que só quer deitar e viver uma vida maravilhosa, mas batalhar para viver uma vida maravilhosa ninguém quer. Levantar de madrugada, se esforçar, estudar. Tem gente aí que só quer deitar e quer que Deus faça. Não é assim que funciona. Deus vai abençoar o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, ou seja, do seu trabalho. Você quem tem que trabalhar e correr atrás. Não é Deus que vai correr para você. Essas 2 tribos estavam querendo que Deus fizesse tudo. Eles estavam com preguiça. Não sejam preguiçosos. Tá bom? Então aqui a gente vê esse problema, tá? E qual foi a herança de Josué? Porque ele também tinha uma tribo, da qual ele fazia parte. E qual foi a herança dele? A coragem foi uma virtude mais reiterada por Deus e é o mais destacado efraimita de todos os tempos, Josué.
Josué ele era da tribo de Efraim, era um cara corajoso, tá? E ainda assim Deus mandou o imperativo para ele, né? Ser forte e corajoso. Tá lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Então, por ter essa coragem, por ter essa força e essa conduta moral de querer servir a Deus acima de qualquer coisa e não servir a si mesmo, ele foi reconhecido por Deus. E assim alcançou também uma herança, alcançou também um lugar para descansar, não só ele, mas os seus descendentes, tá bom? O Senhor sempre o instruiu dessa forma, para que onde não existisse coragem, nenhuma outra virtude pode sobreviver, senão por acidente. Ou seja, Deus sabe que tem que ter coragem para poder continuar. Então, lastreando nessa constatação, percebe-se claramente que Josué não apenas foi um homem corajoso, mas também desenvolveu inúmeras virtudes ao ponto de ser considerado por alguns como a Jesus no Antigo Testamento. Ele realmente foi considerado como Jesus. Não é que ele era Jesus, não é isso aí, ele foi considerado por conta dessa coragem, das virtudes que ele adquiriu, a questão de unir o povo por uma causa, tá? Então, nessa diapasão concluída, a partilha da terra das tribos foi entregue a Josué, a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, tá? Segundo o mandado do Senhor, ou seja, ele recebeu uma terra muito boa, tá? Um lugar excelente, ele habitou nessa terra, fazendo emergir a verdade, que os servos de Deus não são recompensados sem que nesta vida, necessariamente nesta vida, por seus atividades em prol do reino de Deus, ou seja, nós vamos receber nessa vida uma herança também, mas nós precisamos batalhar como fez Josué. E assim a gente vê que mesmo ele já sendo um homem de idade, ele alcançou o favor do Senhor, ele alcançou uma herança do Senhor e pôde ainda desfrutar dessa herança em vida, tá bom? Ele habitou nesse lugar, ele teve um galardão real, mas ainda há um galardão para ser conquistado no reino dos céus. E nós devemos batalhar por ele também. Então, aqui fica esse recado. Tomem iniciativa, sejam fortes, sejam corajosos, procurem, como Josué, adquirir outras virtudes. Ninguém nasce pronto, mas vocês podem se preparar ao longo das suas vidas para poder realmente ser, assim, servos. Essa aqui é a grande descrição do Senhor. Josué era servo, junto com Caleb. Eles não eram senhores, eles eram servos. O próprio exemplo vem de Jesus Cristo. Servir ao povo. Essa aqui é a grande questão. Agora, a gente vai falar da divisão das terras não conquistadas. Essas terras que não foram conquistadas ainda, era a terra que ainda estava ocupada pelos cananeus, pelos inimigos do povo hebreu. E eles receberam essa herança como uma promessa futura daquilo que eles iriam conquistar, permanecendo-se fiéis ao Senhor. Então aqui eles tinham um imperativo: eu estou te dando essa herança, vocês ainda não a têm, mas vão conquistar essa terra. Então sejam firmes, sejam fiéis e batalhem por isso. O território cananeu ele foi amplamente conquistado pelo povo hebreu, mas isso demorou alguns anos para se acontecer e foi concluído somente quando chegou o período dos reis de Israel, ou seja, demorou para acontecer tudo isso, mas eles tinham confiança, permaneceram unidos, tiveram alguns problemas ao longo do caminho, porque algumas das tribos, em vez de expulsar os seus inimigos, deixaram eles vivendo lá, isso causou problemas, tá? Mas no geral foi um povo que foi obediente, e por ser obediente, eles alcançaram essa herança futura
futura. Como eu disse, eles não haviam conquistado, mas iriam conquistar, tá? 7 tribos, elas receberam o título dessa propriedade de terra, ou seja, era algo futuro. Você está recebendo um título de propriedade, você vai adquirir isso no futuro. Quais foram essas terras? Essas tribos, né, que receberam essas terras? Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, ao quais ficaram ligados ao sul, a Judá, tá? E as terras de Issacar, Zebulon, Naphtali e Aser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte, ou seja, nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Eu estou te dando algo agora, um título de propriedade. Você não tem nada na tua mão agora, eu estou te dando um título de propriedade, algo que você não tem, não é seu ainda, mas vai ser se você for lá e conquistar. Então eles tinham essa garra de ir lá e ter que realmente conquistar. Eles tinham que fazer por onde? Deus tinha concedido para eles esse título de propriedade. Então eles tinham que ir lá e fazer por onde e alcançar e conquistar essa terra. A gente vai falar um pouquinho também da herança da tribo de Levi. Tá? Por quê? Da tribo de Levi vem os levitas. Lembre-se, hoje, quando você vê algum músico falando que é levita, isso é heresia, tá bom? Isso aí tá errado, não tem nada a ver. Levita é descendente direto de Levi, um dos filhos de Jacó. Hoje não existe mais levita. Músico é músico. Você aprendeu a tocar um instrumento, maravilha, glória a Deus, vai servir o Senhor com seu instrumento, vai louvar. Mas você não é levita. Levita é descendente da tribo de Levi. Bom. Tá? Essa tribo, ela aceitou o chamado de servir ao Senhor, ou seja, foi um ato de obediência. E assim, entendeu que a vida de seu membro seria diferente da vida dos integrantes das outras tribos que haviam ali. Eles não guerreariam, não iam batalhar nenhuma batalha, tá? Nem receberiam herança. Todavia, o Senhor garantiu o sustento deles por intermédio das ofertas que chegassem ao tabernáculo e ao templo, futuramente o templo, no caso, para que pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Então, eles não tinham uma herança, mas foi um povo uma tribo que se dedicou prontamente a fazer a vontade do Senhor, servindo e cuidando da lei, cuidando das ofertas, cuidando do sacerdócio. Essa que é a grande realidade, tá? Ou seja, Deus nunca prometeu riquezas materiais para que exercesse o santo sacerdócio. Apenas disse que ele mesmo seria a herança dos levitas, ou seja, Deus seria a herança deles. Então eles estavam muito mais do que amparados. Eles tinham Deus por herança. Assim, quando foi feita a repartição da terra a leste do Rio Jordão, o Senhor determinou que 48 cidades fossem destinadas aos levitas, ou seja, eles tinham um lugar para viver, tá? Dentro da herança das tribos, de maneira que o bom cheiro ministerial fosse espalhado em toda a terra de Canaã, ou seja, 48 cidades, tinha levita vivendo nessas 48 cidades, e ali eles faziam o seu sacerdócio. Eles tinham esse ato de deixar que o cheiro ministerial fosse espalhado por todo o território, ou seja, o serviço ao Senhor, tá? Em toda Canaã. Mas o título de propriedade de cada cidade permaneceria com a tribo respectiva, ou seja, os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha, eles não tinham uma terra, eles podiam viver nessas 48 cidades, mas não eram donos dela, tá bom? E aqui a gente chega na conclusão, entendendo o quê? Que para que nossa fé realmente seja manifesta, nós devemos confiar em Deus, tá bom? Para quem vive pela fé, entender o que Deus tem destinado como herança constitui-se na visão mais importante da vida, ou seja, o que foi importantíssimo para todo o povo de Israel, pois sem esse entendimento as pessoas não se moveriam juntas para alcançarem os objetivos que eram comuns a todos eles. Então nós precisamos ter sim fé, se entregar à vontade do Senhor, confiar nele e crer que ele é galardoador daqueles que o buscam.
E esse galardão foi dado à tribo, a todas as tribos, todo o povo hebreu receberam essa herança. Confiemos como eles, para que a gente possa alcançar também a nossa herança. Desejo a todos um bom dia. Qualquer dúvida, por favor, podem me chamar. Não tem problema, estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.